Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando continuidade à minha exposição da minha tradução de Marcos. Agora vamos ver os versos 11 a 13. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali na encosta da colina. Aí todos os demônios imploraram a ele, dizendo: manda-nos para dentro dos porcos, para que entremos neles. E, sem mais, Jesus lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Havia cerca de 2000. Mas a manada precipitou-se em costa íngreme abaixo para dentro do mar e ficou afogada pelo mar. Coitado dos porcos. Aqui, o verso 12 diz todos os demônios. Talvez 5% dos manuscritos gregos omitem todos os demônios. Curiosamente, as versões Nova Internacional, Linguagem Hoje, Atualizada, enfim, só cortam fora os todos e ficam com os demônios. Mas os manuscritos que estão seguindo, 5%, corta fora todos os demônios. É um procedimento curioso da parte daquelas versões. O fato cruel é que o texto diz mesmo todos os demônios. E ficam implorando. O chefão já havia dito, por favor, não nos mande para fora da terra e não nos mande para o abismo. Aí Jesus, pois não, podem ir. Saem do homem e entram nos porcos. Só que os porcos não queriam saber de demônio, não. A manada toda se manda dentro do mar. Agora, isso aqui é curioso. Não sei se você sabia, mas porco sabe nadar. Porco sabe nadar. Sabe sim, senhor. Então, como é que todos esses porcos ficaram afogados? Não sei. O fato cruel é que ficaram afogados, que morreram todos. Agora, sinceramente, eu duvido muito que tenha sido os demônios que mandaram os porcos para a água. Seria um contrassenso. Eles pediram os porcos que demônio não gosta de ficar sem casa. Eles gostam de ter uma casa. Então, se tinham que sair, mas não queriam ficar, então, seria totalmente contraproducente eles matarem os porcos depois. Então, eu duvido muito que tenha sido os próprios demônios. Você sabe que muitas vezes os bichos têm mais bom senso do que os homens. Sabia dessa? Não tem a expressão que diz água que passarinho não bebe? Pois os homens bebem. É a cachaça. Os passarinhos têm mais bom senso do que os homens, no caso. E não é o único caso, não. Tem muitos outros lugares onde os animais simplesmente, quer dizer, se tem uma areia movediça, animal não entra. Enfim. Pode ter sido o próprio Jesus que mandou, porque você sabe perfeitamente que era proibido aos judeus, pela lei de Moisés, de ingerir carne de porco. Isso era proibido. Então, o pessoal que estava lá não era judeu. Eles eram gentios. E não, o fato cruel é que a gente não sabe exatamente como foi aquilo. O fato cruel é que morreram todos os porcos. Vamos ler 14 a 17. Aí, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram a notícia no povoado e nos campos. E eles saíram para ver o que foi que tinha acontecido. E foram até Jesus e observaram o homem que tinha sido demonizado, que tinha a legião, assentado e vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Aí as testemunhas oculares lhes relataram como tinha acontecido ao demonizado, bem como acerca dos porcos. Então eles começaram a implorar a ele que saísse do território deles. De fato, nós não temos registro de que Jesus tenha voltado naquele lugar.
pessoal mandou embora, ele foi embora, nunca mais. É preciso entender que a perda dos porcos foi um golpe duro na economia local. E, obviamente, a presença de um Jesus era perigosa. Podemos imaginar que os porcos eram mais importantes para eles do que aquele homem demonizado. Eu me vejo agora na necessidade de comentar o lugar, porque no verso 1 lemos assim: chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gadarenos. Agora, eu vou me deter aqui um pouquinho. Um punhado miserável dos manuscritos gregos, 0,5% deles, quer dizer, 5 manuscritos contra mais ou menos 1.700. E esses 5 são de qualidade objetivamente inferior, trazem Gerasenos, que é uma pura ficção, em vez de Gadarenos. E não é que a nova versão internacional e a linguagem hoje é atualizada, é contemporânea, seguem esse 0,5% com uma ficção. Como Gadara era a capital da província romana de Perara, ficando a uns 10 quilômetros do mar da Galileia, quer dizer, a cidade Gadara ficava longe, 10 quilômetros da orla. A região dos Gadarenos é uma descrição perfeitamente razoável, mormente porque Marcos escrevia para um público romano. Para uma discussão detalhada, a favor de ver a região onde foi no apêndice. Só que eu quero aproveitar o ensejo. Eu não vou ler a coisa toda, porque aqui você pode ver depois. Eu trago mesmo grego, tintim por tintim, e não é o caso. Mas a questão é que você precisa entender. Eu vou dar em português, não vou dar em grego. Em Mateus 8:28, 98% dos manuscritos dizem Gergesenos. 2% dizem Gadarenos, seguidos por aquela turma, que sempre segue a minoria de má qualidade. Já em Marcos, 95,5% dizem Gadarenos, 4,1% dizem Gergesenos e 0,3% dizem Gerasenos, que é isso que essas versões novas trazem. A nova versão internacional ainda nos brinda com uma nota de rodapé, dizendo: alguns manuscritos trazem Gadarenos, outros dizem Gergesenos. Alguns quer dizer 1.700. Tá bom? Tá bom? Contra 3 ou 5? Não, esse pessoal. Que Gergesa existia. Geressa, não. Isso aí é uma. Geraça, isso aí é uma. Então, Lucas, 97% Gadareno, 2% Gergesenos, 0,3% Gerasenos. E novamente essa turma. O que precisamos entender é o seguinte. Por que Mateus diz Gergesenos, Gergesa, e os outros, Marcos e Lucas, que João não menciona, dizem Gadarenos? Porque Mateus era de lá. Mateus morava em Capernaum, do outro lado do lago. E ele estava escrevendo para judeu. E ele estava escrevendo para pessoas que conheciam a região. Fatalmente, Gergesa era um povoadozinho que estava aí pertinho. Ora, não tinha como os porqueiros correr 10 quilômetros até Gadara. E o povo de lá voltar correndo 10... Me poupe, por favor. Gergesa era um lugarejo, sumiu. Hoje em dia não tem mais nenhum vestígio de Gergesa, mas que existia lá, com toda certeza. Mateus era de lá, ele morava em Capernaum, do outro lado. Ele sabia. Então, ele escrevendo para judeu, ele fala o que os judeus vão entender. Gergesa. Agora, Marcos para romanos e Lucas para gregos
se iam ter algum conhecimento, era de Gadara, que era a cidade capital da região de Perar, no Império Romano. Aí, então, é preciso entender que os autores dos evangelhos estavam exatamente corretos, sabiam exatamente o que estavam dizendo. Eu só quero porque tem certas pessoas que gostam de dizer que a Bíblia tem erro, a Bíblia tem problema. Nem sempre. Certamente nem tanto. Ok. Desculpe esse pequeno desvio. Vamos dar prosseguimento aqui, que tem mais um pequeno detalhe. É o que aconteceu com o demonizado. Vamos ler agora 18 a 21. Quando ele, no caso Jesus, estava entrando no barco, o homem que tinha sido demonizado começou a suplicá-lo que pudesse ficar com ele. Mas Jesus não o permitiu e disse-lhe: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aí ele se mandou e começou a proclamar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos se maravilharam. Ora, tendo Jesus atravessado de barco de volta para a outra margem, uma grande multidão ajuntou-se a ele enquanto estava à beira do mar. O verso 21 já está preparando o terreno para o que vai seguir imediatamente no verso 22. Mas primeiro, vamos nos despedir do ex-demonizado. Claro, ele queria ficar com Jesus, ele queria ser um discípulo, mas Jesus não. Não, você tem que voltar e contar o que aconteceu. De fato, contando, ele fez esse ex-demonizado, trabalhou tão bem, assim, imagino que mais tarde, Jesus foi a Sidom, aí deu o caso daquela mulher cananeia, assim, quando ele voltou por cima do lago e voltou descendo, e tinha gente assim querendo ouvi-lo e coisa e tal. Eu acho que foi resultado do trabalho daquele homem. Só que eu quero comentar aqui um pequeno detalhe. Jesus, no verso 19, mandando o homem, diz, vai para casa, tal, anuncia quanto o Senhor te fez. Agora, Jesus está falando hebraico. Eu imagino que ele tenha usado mesmo o seu próprio nome, Jeová, só que para o grego nunca se tem esse nome no Novo Testamento, nunca. Por que não? Porque Jeová, filho do Antigo Testamento, agora é Jesus encarnado. Por isso, entendo. Mas veja agora o que diz no verso 20. O homem saiu proclamando, em Decápolis, era aquela região do outro lado, o quanto Jesus tinha feito. Jesus mandou contar o que Deus tinha feito e o homem conta o que Jesus tinha feito. Eu creio que o homem entendia realmente que Jesus era Deus. Pronto. Era isso que eu queria comentar. Agora vamos a uma questão bem interessante. Aliás, todas elas são interessantes. Eu vou ler então 22 a 34. E de repente, quer dizer, já estão em terra do lado de Genezaré e Capernaum. Agora, e de repente, um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, chega e, vendo ele, se prostra a seus pés e lhe implora insistentemente, dizendo: minha filhinha está à morte, venha sim, impõe as mãos nela, para que seja curada e ela viverá. Aí, ele foi com ele. Uma grande multidão estava o seguindo também e o comprimia. E havia certa mulher, ela tinha um fluxo de sangue, fazia 12 anos, e tinha sofrido muita coisa à mão de muitos médicos, e havia gasto tudo quanto tinha, mas em vez de melhorar, piorava.
Quando ouviu a respeito de Jesus, ela veio por detrás, dentro da multidão, e tocou em seu manto. Ela, abre parênteses, ela tinha ficado repetindo: se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei curada. E imediatamente o fluxo de seu sangue secou. E ela sentiu em seu corpo que estava curada da aflição. No mesmo instante, Jesus percebeu dentro de si que algum poder havia saído dele, e virando-se na multidão, ele disse: Quem tocou em minha roupa? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão está te apertando e ainda dizes: Quem me tocou? Mas ele seguiu olhando ao seu redor para ver quem tinha feito isso. Então a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que lhe tinha acontecido, veio e prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Ele disse a ela: Filha, a tua fé te salvou. Vai para dentro de paz e fica curada da tua aflição. Este acontecimento, este episódio, acho que não tem sido muito bem entendido. Eu tenho um artigo que eu escrevi a respeito, é o número 17, para quem tem o apêndice, Uma Mulher Desesperada. Recebe menção em Mateus, Marcos e Lucas. Como Marcos tem, de fato, dos três, o relato mais completo, eu não vou ler para vocês nem Mateus, nem Lucas. O que eu vou fazer é ler o meu comentário para explicar o que aconteceu. Eu vou dar a sequência utilizando as informações em todos os três evangelhos. Mas, obviamente, aqui nós temos um relato comovente de fé, determinação e perseverança. Agora, eu quero que você entenda o que aconteceu. Eu vou pela sequência cronológica daquilo que aconteceu. A rua não deve ter sido muito larga. Tanto Marcos como Lucas nos informam que estava cheia de multidão que aglomerava e comprimia, atingindo o próprio Jesus. Aliás, Marcos e Lucas são até enfáticos. Obviamente, aquilo representava um problema para a mulher. Óbvio, não? Como poderia chegar ela até Jesus? Passando pela multidão. Ainda mais se essa multidão era composta de homens, na maioria ou na totalidade. Agora, para uma mulher forçar passagem por uma multidão de homens não seria aceitável em qualquer momento, mas ela tinha um problema a mais. A partir de Mateus 9:1 e o contexto, podemos deduzir que este episódio aconteceu em Capernaum, a qual não era uma vila tão grande assim. Quer dizer, a mulher seria pessoa conhecida. O espaço estava cheio de pessoas, de sorte que ela teria de forçar passagem. Contudo, aquilo representava uma dificuldade além de ser ela mal educada. Segundo Levítico 15, 19 a 27, qualquer vazamento de sangue tornava uma mulher imunda. E o verso 25 trata de hemorragia prolongada. Ora, qualquer pessoa que tocava nela, ou mesmo na roupa dela, se tornava imunda também. Daí, cada pessoa que ela tocou na passagem ficou com isso imunda. Acontece que tanto ela como o problema físico dela eram bem conhecidos, e certamente as pessoas em quem ela tocou não estavam alegres. Ela certamente recebeu vários sinais de desagrado e aborrecimento. Teria sido fácil ela desistir, mas para manter a coragem ela seguia repetindo consigo a sua esperança. Se eu apenas chegar e tocar. Ela estava mesmo, era desesperada. Por que tanto desespero? 12 anos sofrendo. Gastou tudo. Acabou o dinheiro. Ela já não tinha mais recurso financeiro para pagar médico que nem sabia o que fazer. Marcos quase acusa os médicos de má fé. Lucas, também médico, é mais assim cauteloso.
ninguém podia. Agora, não é de admirar que a mulher era desesperada. Mas aí ela ouviu falar de Jesus. E, de repente, ela tinha esperança. Bem, ela conseguiu. Ela atravessou, tocou, e imediatamente secou o fluxo de sangue. Observar que ela só precisou tocar. Esse tipo de coisa, pessoas sendo curadas por meramente tocar na roupa dele, aconteceu repetidas vezes durante o ministério terreno do Senhor. Jesus poderia ter ignorado o ocorrido. Mais uma. Mas escolheu não fazer isso, quer dizer, não ignorar. Ele para, se vira, quem me tocou? Ele percebeu que tinha saído poder. Lucas diz que todo mundo negou. Podemos entender que foi pelo silêncio. Ninguém assumiu. Jesus ficou olhando. O pessoal diz, mas todo mundo... Não. Alguém me tocou, quer dizer, de propósito, alguém me tocou porque saiu... Aí a mulher percebeu que não tinha jeito. Ela deve ter se retraído assim dentro, mas agora ela vem, se prostra e conta tudo. Você sabe que aquilo não foi fácil. Ela tem que contar esse tipo de detalhe, não foi fácil. Mas Jesus não lhe deu alternativa e não fez por um motivo muito bom que eu vou agora explicar. Ele não estava sendo cruel com ela. Antes, ele estava mesmo, era concedendo um grande favor àquela mulher. O povo bem sabia quem ela era e a respeito do problema físico dela, e Jesus estava declarando a cura dela e com isso também a sua purificação. A multidão presente, isso era para a multidão, as pessoas que ela tinha tocado. Então, essas pessoas que haviam sido contaminadas, então poderiam sossegar. Jesus tinha resolvido o problema. Então, não foi crueldade da parte de São Jesus, não. Ele estava mesmo fazendo um favor a todo mundo. Resolveu o problema. Agora, a sua Bíblia diz, vai em paz. Não foi isso, nunca Jesus disse isso. Ele sempre disse, vai para dentro de paz. Como é que faz isso? Como é que você fica dentro de paz? Eu diria que você leva a paz consigo. Você passa a viver dentro de uma atmosfera de paz. Agora, convenhamos, isso também é uma benção e tanto. Você não diz vai em paz, quer dizer, está muito bem. Não, vai para dentro. Jesus estava dando uma nova vida àquela mulher. Em dois sentidos, quer dizer, uma nova vida física, mas uma nova vida espiritual também. Dentro de Pai. Que tremendo. Louvado seja o nosso bom Deus. Olha, o que segue, então, você se lembra que chegou o Jairo, a filhinha morrendo, só que a esta altura vem alguém chegando que já tinha morrido. Mas isso aí só vou comentar no próximo vídeo, se Deus permitir. Então, por hoje, que Deus nos ajude e abençoe a todos.